Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores de todo o Brasil. Mais uma noite aqui com vocês, é sempre um prazer imenso. E hoje o assunto está muito especial. Falaremos de um marco da história da humanidade, né? Um acontecimento, um ato, talvez o ato mais nobre em que Jesus compartilhou ali com seus discípulos para demonstrar um ensinamento de doação, de amor ao próximo, né? Um ato exemplar. Eu digo exemplar porque esse ato está sendo repetido desde então, né? Mais de 2000 anos repetindo esse ato, é a Santa Ceia. Suma importância se falar da Santa Ceia, porque através dela a gente relembra, né, os ensinamentos de Jesus Cristo. Daqui a pouquinho nós vamos ter mais detalhes sobre isso. Então essa noite nós vamos ter uma compreensão melhor, saber por que esse acontecimento tem sido ridicularizado nas redes sociais, tem sido exposto de uma maneira negativa, né? Uma maneira, uma sátira meio grosseira, e está se repetindo isso desde então, assim, um movimento muito apelativo nas redes sociais, né? Vamos entender por que isso está acontecendo. Nós vivemos os tempos de apostasia, saberíamos que isso ia acontecer, mas vamos entender melhor esta noite o porquê disso e o real sentido da Santa Ceia, porque muitas pessoas não sabem, pensam que foi só um ato simbólico ali de partir o pão e compartilhar o cálice ali, né? Mas tem um significado espiritual por trás de tudo isso. Para esta viagem histórica, essa viagem eclesiástica, eu tenho sempre aqui a ajuda do meu copiloto, o topetudo mais famoso do Brasil, dispensa apresentações, Renato Cóssula. Boa noite. Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Ártica. Sejam muito bem-vindos a essa viagem de comunhão. Aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem, né? Venham fazer parte aí dessa grande comunhão aí com a nossa tripulação aí da nave Éticos, né? E nos ajudem sempre aí a fazer viagens cada vez mais distantes. Renato, falar da Santa Ceia é falar de um assunto que nós falamos com muita satisfação, porque é um prazer imenso sempre participar da Santa Ceia, né? Toda vez que tem, né, na igreja, a gente vai com alegria, né? Os fiéis vão com alegria participar desse momento tão especial. Muitos só vão na Santa Ceia, querido. Muitos só vão na Santa Ceia, pegam a bênção e que é o mais importante, e depois os outros dias não vão para a igreja, né? E caiu o alerta, aí o puxão de orelha a todos os pensadores que fazem tal prática. Mas na Bíblia exemplifica que tem que ter decência na Santa Ceia. Daqui a pouco o Renato vai dar uma lida nesses versículos para gente. A Santa Ceia, ela foi feita num local que chama-se cenáculo. Cenáculo deriva da palavra em latim cenaculum, que quer dizer jantar. Ou seja, Jesus fez um banquete ali, né, na medida do possível, com os 12 apóstolos, e ele partiu ali o pão e compartilhou também o vinho com os seus apóstolos para representar o corpo e o sangue dele próprio. O Renato vai explicar para a gente detalhes desse fato, né? E, assim, o cenáculo está lá em Monte Sião, em Jerusalém. Ainda existe lá, é um quarto, acho que está no andar de cima do prédio. Tem um estilo meio gótico ali do século XIV. Embaixo das pavimentações ali tem o túmulo do rei Davi. Local visitadíssimo lá em Israel, né, em Jerusalém, mas que marca realmente um dos maiores acontecimentos bíblicos. Renato, a Bíblia fala alguma coisa sobre a Santa Ceia? O local? O local, assim, o ato, né? Como que aconteceu ali? Sim, essa é a parte principal do evangelho, vamos dizer assim, né? Então ela está em todos os evangelhos, viu? Os quatro evangelhos aí relatam, né, a Santa Ceia. Eu vou ler aqui o evangelho escrito por Mateus, né? No evangelho escrito por Mateus está no capítulo 26, mas tem também Marcos 14, Lucas 22, em João capítulo 13 também fala da Santa Ceia. E aqui em Mateus, no capítulo 26, no versículo 28, vou ler antes até, do versículo 26, né? Diz assim:
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíam para o Monte das Oliveiras. Então aqui, né, mostra a cena, né, onde ele repartiu o pão, né, e o E o vinho, vinho. e orientou, né, aqui que eles, na verdade, nessa passagem exatamente não diz, né, exatamente que isso seja repetido, né, fazer isso em memória de mim, que, né, muitas vezes, né, quando se vai fazer a ceia, né, até na igreja é repetido, né, fazer isso em memória de mim. Por isso que até hoje a gente representa, né, esse ato de partir o pão, né, e o vinho, né, em memória deste momento, né? Até o gesto, né, de você, acho que no episódio anterior a gente comentou sobre a profecia de Isaías, que fala que ele seria, Jesus seria moído pelas nossas transgressões, né? Então, assim, quando você pega o pão e você mastiga o pão, sabendo que simbolicamente aquilo é a carne de Jesus, né? Você está moendo a carne dele ali. E o vinho, né? O vinho, o suco de uva, enfim, que é servido nas igrejas, representa ali o sangue que foi derramado em favor de nós. Então, é muito mais do que um costume, uma tradição. Tem uma questão espiritual por trás disso tudo. Né? E assim, não se pode ter zombaria a respeito disso. Né? Aliás, a respeito de qualquer religião, a gente tem que sabermos viver com decência, com respeito, né? A liberdade religiosa de todos, né? Vivemos num estado de união. E não é o que temos visto recentemente. Temos visto vários escândalos, recentemente o caso das Olimpíadas, que veio trazer esse assunto à tona, mas esse assunto já é um assunto bem antigo. Né? Nós vamos acompanhar umas reportagens aqui para vocês entenderem que já é um assunto que já vem sendo depreciado há um certo tempo, né, Renato? Vivemos uns tempos de apostasia. Ah, sim, né? A gente vê que há uma mudança aí, né? No comportamento das Sim. pessoas, né? Uma inversão de Até valores, né? porque, assim, né? Se a gente for levar em consideração o predomínio do cristianismo, tem aí mais de 2000 anos, né? Vamos dizer assim, né? Sim, isso mesmo. Há cerca de 2000 anos, né? Né? Se a gente for considerar que Cristo morreu em 33, 31 ali, 33, né? Então a gente não chegou ainda a 2033 para completar os 2000 anos, né? Mas é cerca de 2000 anos, né? E, né, há pouco tempo, né? Vamos dizer assim, né? Não tem o quê? Uma década que a gente vê essa crescente é, perseguição contra os cristãos, né? É um modo de perseguição, com Né? certeza. Porque até então a gente, né, pouco via, né? A gente, né, entende que assim essa predominância do cristianismo muitas vezes acabou levando a alguns, vamos dizer assim, falsos cristãos a realmente cometer ações, né, contra outras religiões, né? E a gente vê que a partir de um certo momento as pessoas, né, que às vezes sofriam com essa opressão, essa discriminação, acabaram se rebelando, né? E fazendo, né? Buscando, tipo vamos dizer assim, uma vingança, assim, né? Dando o troco, né? Olha, Ah, Renato, agora os eu caras, diria que está generalizado o negócio. agora é nossa vez de escarnecer, né? De te dar sarro,
de falar mal né? Tá muito generalizado. Vamos colocar uma matéria que fala sobre o humorista Kid Louco, né? Ele tinha um blog humorístico ali, e ele Uhum. fez é, uma, uma, uma matéria ali, bem, né, uma sátira, sobre a questão da Santa Ceia. O Renato vai trazer para a gente aqui. Vamos ler a matéria. Fala o seguinte, ó, site de humor satiriza a última ceia com Jesus Cristo e gera polêmica nas mídias sociais. Essa matéria, ela é de 2015. Então, tá ali, né, o blog, né? E esse blog, vai ler aqui, é do humorista Kibi Louco, né? A matéria fala o seguinte, na, na última terça-feira, que é quando aconteceu o fato, o site do blog humorístico Kibi Louco publicou em sua página oficial e também nas mídias sociais uma imagem que satiriza o quadro da Última Ceia de Leonardo da Vinci, né? Na nova versão da pintura, os 12 discípulos parecem estar dispersos apenas e olhando para seus smartphones. Jesus Cristo estaria decepcionado com a situação. Bom, ali a gente tem os apóstolos ali, como a matéria fala, segurando ali um smartphone ali, e a atenção deles todas para o smartphone, Jesus ali no centro, ao centro indignado, né? Gerou muita repercussão negativa para o blog desse humorista aí. Esse cara é Faz parte do Porta do dos Porta Fundos, dos né? Fundos, né, É, Renato? também Então você faz vê que parte. desde lá de trás ele já alfinetava, já tinha esse viés aí de. Se a gente for pensar também, né, levar por um certo ponto, há uma crítica aí, né? Vamos dizer assim, a gente podia levar até em consideração, hoje em dia, né, há muitos cristãos que estão distraídos, Sim, né? é só Que um jeito meio extremo de fazer o sim, protesto, né? né? É que assim, a gente leva em consideração que às vezes por conta da pessoa que fez a sátira, né? Não ser cristão e tal, e tudo mais, mas se a gente for refletir sobre isso, né? A gente pode ver também que muitos cristãos hoje em dia estão dispersos, distraídos e não estão com foco naquilo que realmente deve ser, né? E enquanto isso decepciona Cristo mesmo, né? Ah, com O certeza fato deve decepcionar. de ver tantos fiéis, tantos filhos, né? Perdidos aí, em meio Agora, a essa eu questão, né, da tenho a apostasia absoluta mesmo. certeza que não foi esse o intuito do Não, nosso claro que não, né? Isso que eu tô humorista aí, dizendo. né? Ele foi um pouquinho infeliz aí na sua demonstração. Bom, essa foi uma das, né? A gente sabe que desde então tiveram outras, né? Várias outras. Já falando, ganchando aí, que é o humorista do Porta dos Fundos, teve também uma grande repercussão da, da Porta dos Fundos, né, Renato? O programa Porta dos Fundos, que também explorou muito, né? Tem explorado, acho que agora não mais, mas por conta de tantas críticas, né? Mas nesta época, olha só, essa matéria aí é de 2018, ou seja, ela foi de 2015, 3 anos após Porta dos Fundos e Netflix fazem sátira sobre a última ceia, né? Ali fala o seguinte, em clima de Natal, porque isso foi divulgado logo no Natal, né, Renato? Ah, é um Uma momento em festividade que, né? natalina, onde todo mundo está em Apesar confraternização ali. da ceia, né, ela ser na Páscoa, na verdade, né, o Natal, assim, muitas vezes remete, né, por conta da reunião ali, do pessoal tá, É, a né, ceia de Natal a ceia ali, do né? Natal, então eles acabam até Mas fala repercutindo assim, nessa época também. no clima de Natal e em parceria com o canal Porta dos Fundos, a Netflix lançou um especial de Natal, entre aspas, né? É, Se Beber, Não Sei. Até o título tá em Uhum. depreciação, né? Uhum. A produção conta com 44 minutos, satiriza a tradicional e histórica última ceia contada na Bíblia.
com humor inteligente, entre aspas também, não está ali, mas eu coloco por conta própria, e assertivo, o grupo reconstruiu a história e traz Jesus e os 12 discípulos como festeiros. Aí sim está entre aspas. Aí. Além de retratar Maria Madalena como prostituta, o papel principal de Jesus Cristo ficou para o humorista e apresentador Fábio Porchat. Ou seja, ali eles estão estereotipados como sendo os apóstolos, né? Desce um Hum. pouquinho a tela só para a gente concluir, Renato. Então, estão tendo ali, tem até um apóstolo que é meio hippie ali, tá com um Rastafari ali, né? Bom, é o que a gente está falando aí sobre o extremismo e isso em tempos de apostasia. É complicado, é muito polêmico, isso fere muito a religiosidade, né? A fé das pessoas, inclusive. E, e não é saudável, né, Renato? Não é uma coisa sadia a gente explorar por esse lado aí essas questões, não. Ah, sim. É, a Bíblia fala sobre a questão de decência na prática do ato da Santa Ceia, a questão do lado espiritual, né? Como deve ser feito, tem alguma recomendação? Você leu para a gente lá em Mateus que fala ali da, do ato sendo praticado, né? No momento em que Jesus vai ali e tal. Mas tem alguma recomendação, Renato? A gente tem lá em Alguma reflexão espiritual, melhor dizendo, primeira né? Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele, né, fala, né, sobre a ceia e tá lá no versículo 26. Eu vou ler até um pouquinho antes. Hum, vou ler aqui desde o 23, né? Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre o que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Você vê que várias advertências, né, Sim, de participar da ceia indignamente, né? em santidade, né, em arrependimento, né, porque assim, né, pecar a gente sempre vai pecar, mas a gente tem que ter essa consciência, né, e esse exame de ali, quando você está recebendo, né, o corpo, né, um corpo que é sagrado, é puro, Sim. né, você está também nessa mesma sintonia, né? De você confessar os seus pecados, né? Então, de ter consciência disso, né? Porque aquilo também faz parte, né, da questão assim de que fazemos parte do corpo de Cristo, né? Verdade. Então, o fato da gente estar ali comendo do pão, né, que representa o corpo dele, é outra forma de simbolizar que nós somos membros do corpo dele, né? E fomos selados pelo sangue dele ali no batismo, né? Então, por isso, inclusive, que, né, nas igrejas se é permitido que você participe da ceia aqueles que são batizados, né? Que já aceitaram Jesus como Tem seu uma compreensão maior, Senhor né? e único, né, e suficiente Senhor e Salvador.
para que realmente tenha essa compreensão e esteja realmente, né, em comunhão com Cristo, né? Então, e percebemos que parece que, as pessoas se divertem fazendo esse escárnio com a Santa Ceia, sem saber, né, ou sabendo, que isso é um, como eu falei, um ato mais nobre, né, de amor ao próximo. Jesus ensinou o maior dos mandamentos ali na Santa Ceia para os apóstolos, né, que era de amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, assim, E se a todos questão de servir fizessem também, isso, né? né, Renan, se todos Sim. fizessem isso, De partilhar o pão, né? De ser compartilhar com solícito, isso. solidário, né, para com o seu próximo, o mundo não estaria tão bagunçado como a gente está vendo hoje em dia, né. Falando em escárnio, Renan, nós falamos, recentemente da capacidade da inteligência artificial na reprodução do Santo Sudário, né, mostramos aqui, inclusive está lá no nosso episódio, anterior aí, se você tiver curiosidade pode ir lá pesquisar, está bem interessante. Mas a IA também, é usada de forma, depreciativa também, nesse contexto que nós estamos falando, né. Colocaram você vai trazer para a gente a matéria, seria o seguinte, a representação da Santa Ceia de Leonardo da Vinci, como se Jesus estivesse tirando uma selfie, os apóstolos ao fundo. O Renato vai colocar aqui a matéria, está aqui já para a gente, vou colocar aqui. Então está ali, da revista, de Aventuras da Aventuras História. e Histórias, né, Renato? É. Fala o seguinte, essa matéria, ela já é de 2023, ou seja, do ano passado, bem atual aí. Fala, inteligência artificial gera selfie, entre aspas, né, de Jesus na última ceia e intriga internautas. Ilustração de Jesus gerada através de inteligência artificial divertiu, né? Este que é o grande X Ah, da questão sim. que nós estamos levantando aqui, entendeu? O texto fala exatamente, divertiu internautas. Né? A postagem foi do dia 2 de fevereiro de 2023. Aqui a gente tem o quadro, né, original ali da Santa Ceia de Leonardo da Vinci. E logo abaixo nós temos aí o que seria a selfie criada pela IA, de Jesus ao centro, como se estivesse tirando aí. Dá para dar um zoom nessa imagem, Renato? Dá para dar um zoom? Mas seria isso: Jesus ao centro, os apóstolos ao fundo, e ele, como se estivesse tirando uma selfie ali, né? O próprio Jesus fazendo aí como se fosse uma brincadeira também. Mas se não der, não tem problema, Renato, que o pessoal consegue visualizar. Aí, olha que coisa, né? Deixei em destaque, Renato deixou em destaque pra gente. Dá para você ter. Pode aumentar mais ainda, Renato. Pode conseguir reproduzir maior ainda, não dá mais? Mas ok, já dá para a gente ter uma ideia. Então ali os apóstolos, inclusive alguns, tá com cara de quem já tinha excedido um pouco no vinho ali. A gente tem que analisar todos os aspectos, porque infelizmente é uma coisa que a gente não quer ver, né? Bom, isso causa polêmica, causa aí uma insatisfação, né? Uma condenação, inclusive, porque não dá para a gente ficar brincando com a fé das pessoas, né? Fazendo essas especulações, essas brincadeiras, como o texto fala, né? Por diversão. Quem é que consegue dar risada com uma coisa dessa? Eu não sei qual que é a cabeça das pessoas, né? Mas assim, o ser humano é capaz de tudo. A gente nunca se surpreende, aliás, sempre nos surpreendemos com o ser humano, né, Renato? Ah, É, ainda mais vamos, nos dias de hoje, né? Que a tecnologia aí também, né, contribui, né? Para que as pessoas façam esse tipo de coisa, né? exatamente. Vamos mostrar um trechinho, Renato, do filme do Mel Gibson.
Ele mostra ali, o filme do Mel Gibson é uma obra-prima, né? Esse filme ele mostra ali, Mel Gibson foi muito feliz na execução desse filme, porque mostra com detalhes, riqueza de detalhes, né? Os atores falando aqui, no caso seria Jesus, acho que ele está falando para Pedro ali. Quando avisando, né, que Pedro vai negar ele antes que Isso, o galo cante. 3 vezes antes do galo cantar, né? Faz o gesto de lavar as mãos ali. E também vai ser a partilha do pão ali. Ele fala lá os ciclos bíblicos. Esse filme é falado em aramaico, maravilhoso. Recomendo a todos que não viram ainda. Tá para fazer o Paixão de Cristo 2 aí, tá? As filmagens estão em andamento. Não sei quando nós vamos ser agraciados com mais essa obra-prima, né? De Mel Gibson aí. Já faz mais de 20 anos que lançou o primeiro, né, Renato? Completa 20 anos, né, esse ano. Completa Não sei 20 qual é o anos. mês exatamente que foi lançado, né? Sim. Mas aí mostra com seriedade, né, com veracidade os elementos aí que compunham a Santa Ceia. E, e a gente vê que, né, esses valores sendo perdidos com essa nova geração. É lamentável ver isso, passar por isso, presenciar isso, mas isso faz parte do princípio aí que Jesus falou dos últimos tempos, né? Os homens seriam amantes de si mesmos, os Uhum, homens não teriam amor pelo outro, e assim, enfim. exatamente. As profecias estão aí e vão se cumprir, não temos como frear isso, né? Bom, tem também o infeliz episódio das Olimpíadas de Paris. É o mais Repercutiu recente, né? muito, né, no mundo inteiro aquela cena. O Renato vai colocar para a gente a matéria, onde drags, né, várias drags ali, fazem uma, como se fosse uma representação da Santa Ceia, né, Renato? Sim. Ali fala o seguinte, ó, da CNN Brasil, a matéria, né, Paris 2024, drags criam cena comparada à última ceia na abertura das Olimpíadas, né, de 2024. Em homenagem à moda francesa, a apresentação inclui artistas que participaram de reality shows de drag queens. A matéria foi de 26 de 7 de 2024. Né? Tem ali uma cena pitoresca, né? Tem até um, um camarada ali, como se fosse dentro de uma bandeja ali, representando não se sabe o quê, né? E aí fala aqui embaixo, para homenagear a moda francesa, foi criado esse desfile em que as drag queens representavam uma paródia do quadro Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Olha, a crítica mundial caiu matando em cima disso. Só para vocês terem uma ideia, até a própria comunidade muçulmana, ela repudiou todos os chefes de Estado, né? Porque a Olimpíada é uma coisa tão bonita, né? Tão bacana, o pessoal ali em festividade. Ah, sim, Para que essa falta de imaginação? na verdade ali é um momento até de comunhão, vamos dizer assim, né, entre as nações, né? Sim, Porque é um momento em perfeitamente, que todas as perfeitamente. nações estão reunidas ali. Fere o Lógico espírito que esportivo, isso. é uma competição em si, né? Mas a gente não pode deixar de enaltecer, né? Que apesar da competitividade, né, estamos todos juntos no mesmo barco, né? Exatamente. Então Então, ali parece que jogou tipo, um balde de água fria, né, Renato? é que aí a gente sabe que existe, né, um poder aí por trás, né, disso tudo, né, que conduz aí certa agenda aí no mundo, né, que deve se cumprir, que faz dessas coisas aí exatamente para que venha à tona essa questão da apostasia, né, dos escarnecedores, né, que fazem Exatamente. parte da profecia aí, né? Então, Lamentavelmente tem quem explore esse lado, né, para poder chamar atenção, fazer um sensacionalismo, um humor negro, né? Isso é um humor negro, né, Renato? sim, né,
E lógico que o inimigo ele tá aí, né, para conseguir desviar o maior número de pessoas que ele conseguir, né? Exatamente. Então ele usa dessas artimanhas aí, né, É, para levar, né, tirar, né, as pessoas, né, do do foco. foco, né, para aumentar aí o número de descrentes, né? Então Sim, eles exatamente. cria essas discordâncias aí, né, essa discórdia entre as pessoas, né? Bom, vamos falar do um lado bom, Porque muita né? gente também não sabe como reagir a esse tipo de situação, né? Às É. vezes Ah, isso pega todo algum mundo de surpresa, com certeza. alguns cristãos acabam levando, deixando se levar pela emoção e acabam também agindo de forma equivocada com relação a isso. É, mas ai daquele por onde vierem os escândalos, é isso que a palavra fala. Ai daquele. Vamos falar de coisa boa, Renato? Sim. Vamos falar de um filme muito bom, que representa aí o valor correto da Santa Ceia, um filme bíblico. Renato vai trazer pra gente. Filme maravilhoso, vale a pena a gente recomenda aqui porque trata de uma reprodução assim, mais ou menos parecida com a do Mel Gibson, não numa superprodução, porque a do Mel Gibson é uma superprodução. Mas esse filme é muito bacana e mostra a Santa Ceia, né? O ato ali da Santa Ceia, os apóstolos. Qual é o nome do filme, Renato? É Apóstolo Pedro e a Última Ceia, né? Tem também, né? A gente encontrou esse filme um outro nome? com outro nome também, que chama Pedro e a Redenção. A Redenção. É, se você não achar por um nome, você vai conseguir achar É por o outro. mesmo filme, hein? É de 2013. 2013. 2013 o filme. Muito interessante também. E é o que eu falei, a gente tem que ver o lado bom quando a obra é boa, né, Renato? Ela se imortaliza, como nós já falamos muitas vezes aqui no Éticos, que os filmes, os livros, eles são imortais porque deixam aí um legado, né? Eu acho que a própria Bíblia deixa esse legado quando mostra ali a Santa Ceia, para que nós venhamos conhecer e participar desse ato com seriedade, né? com, com decência, fazer com respeito e entender o real significado disso. Porque se a gente for ver até em Apocalipse, fala que nós vamos ter uma grande ceia lá no reino de Deus. Diz que já está tudo é, posto, né? Uma mesa posta, tudo organizado. Imagina isso, que maravilha. A gente quando ceia em família já é bom. A gente está com todo mundo ali da nossa família junto para participar. Imagina lá no reino de Deus, onde nós vamos ter figuras históricas, né? Tipo um jantar de gala com ilustres participantes, né? Moisés, Elias, Paulo, inclusive, falamos sobre a história de Paulo, as viagens de Paulo no nosso episódio não anterior, fora o anterior, o outro. Pesquise lá que você vai ver a história de Paulo. E também vai ter Paulo lá, vai ter Jesus, vai ser um banquete maravilhoso. O Renato está dando risada aqui, porque ele também vai estar lá. Renato sabe com esse topete, ele vai estar em destaque lá também. Ele vai tirar a visão dos outros lá com esse topete. A não ser que tem que cortar o cabelo para entrar lá, né, Renato? Na verdade, Não sabemos, como né? a gente. Não lembro se a gente já falou isso, na verdade, né, não vai ser nesse corpo, né, que a gente vai, estaremos em corpos glorificados, O né? Renato vai ser arrebatado com topete e tudo, é isso que ele quis dizer aí. Ele vai puxar pelo topete, né? Vai puxar pelo topete. Vem aqui. Tá achando aí, Renato? Tá aqui, mas deu uma travada aqui. Bom, Computador. você traz pra gente aí, Renato. Vamos comentando outra coisa aqui, você vai trazer pra gente daqui a pouquinho. Uhum. Bom, o cenáculo é citado na Bíblia também, um local onde Jesus preparou, né, uma antessala, e tem um versículo bíblico que evidencia isso, né, Renato? Temos lá na palavra Sim, lá temos que sim. destaca o local exato que é o Como eu cenáculo, né? falei, né? Cada evangelho, né? Ele retrata a ceia de uma forma, né? E lá em Marcos, né? Já existe já, né? Na hora de descrever a ceia, né? Ele já descreve de uma forma mais descritiva, né? Da questão do espaço.
Então, lá em Marcos 14, no versículo 15, ele diz, né? Vou até ler um pouco antes, assim, porque a hora que Jesus está explicando, né, como eles vão chegar no local indicado, né? Então ele diz assim: Então ele enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: Onde é o meu salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Passam ali os preparativos para nós. Então Então aqui o fala do próprio local, Jesus, ele descreve, né, como eles vão encontrar o local ali onde eles vão fazer a ceia, né? Ali, com detalhes e, ali. né, como que eles vão encontrar, né, o dono da casa, né, onde fica, no andar superior, tal, tudo mais. Sim, Então, bem ele já... interessante. Eu vou colocar um pedacinho do filme aqui, e a gente vai comentando aqui, Renato. Esse filme é muito interessante porque mostra a história de Jesus ali, né? Pedro, apóstolo Pedro, né? Sim. E a participação dele, efetivamente, ali com os apóstolos. Tem uma roupagem também bem moderna para Ele mostra, né, 2013, o né? fim da vida de Pedro, né, e conforme ele está ali na prisão, é um pouco parecido com a história de Paulo ali, né, que também é na época de Nero ali, que ele está na prisão, e vai, né, ele vai relembrando, né, as passagens, né, que ele passou ali com Jesus, ele tem uma interação ali com o soldado romano também, então Sim, ele sim, segue mais ou menos a mesma linha, né? E chega um momento em que ele fala da ceia, né? E tem as cenas ali da ceia, né? Diferente de Paulo, porque Paulo não participou da ceia, né? exatamente. Então, ele já tem esse contexto diferenciado também. Mas vale a pena ressaltar, como eu tinha falado anteriormente, um filme bem interessante, Sim, bem bacana, faz jus aí a receber as nossas recomendações aqui pelo Éticos, né? exatamente. Bom, esperamos ter dado uma ideia do significado espiritual da Santa Ceia, não é, Renato? Porque Sim, as pessoas às vezes praticam de uma forma eh, automática. Vai lá na igreja e há responsabilidades quanto a isso. A advertência, a Bíblia fala, o Renato acabou de citar, a sim. advertência de fazer isso de maneira digna, né? Temos que nos atentar a esta enorme recomendação que a Bíblia fala. Isso a gente diz no âmbito evangélico, né? Mas vale lembrar que os católicos também têm, né, uma representação da ceia que é ali na Eucaristia, né? Que Da hóstia, né? na missa eles, né, tomam a hóstia, né, junto com o sangue ali, com o vinho, né? E Sim, também tem toda essa questão de você ter um preparo para também, você né? ir lá, né? Tem, né? A Igreja Católica ela tem outro contexto, né? Tem o batismo, tem Sim. a primeira comunhão, que é quando a criança ali já aprende, né? A esse, não sei como é que diz lá, né? Já foi A católico, Renato? doutrina. Eu passei por tudo essa primeira comunhão, crisma, Eu né? também já fui Mas católico. tem toda essa questão. Então, na primeira comunhão que ele entra, né, nessa questão aí de poder receber a hóstia e tal, né? E tem uma preparação, você tem que se confessar e tudo mais. Tem também essa visão, né? Sim, Então é importante lembrar, assim, que apesar da gente não ser católico, a gente também não discrimina com e a gente está certeza. aqui para falar também que existe, né? Também, né, por ser cristão, este hábito e essa representação que remete à A Santa ceia Ceia. e também representa ali o que Jesus expôs ali nos evangelhos, né? Bom, findamos aqui esta viagem de comunhão, né? De participação e esperamos com isso dar um alerta para as pessoas, para as próximas gerações, inclusive, né? Essa geração que está aí, está aprendendo com as coisas, que certos valores não estão sendo repassados, né? Para a gente entender o real sentido da Santa Ceia e ter respeito para com esse ato nobre
e nos prepararmos, porque Jesus está às portas. Findamos aqui, por aqui, Renato? Então, como vocês podem ver, chegamos ao fim dessa viagem aí. Espero que você tenha gostado de participar dessa comunhão aí. Se não gostou também, deixe aí a sua crítica, sua reclamação, sua sugestão, né, sua opinião, seu pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado. Então, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Nos ajude aí a alçar voos cada vez mais distantes. E aquele que chegou até o final, não esqueça de ouvir a musiquinha aí de encerramento, de, né, comentá-la aí, né? E nos ajuda também aí para melhorar aí o alcance do vídeo, né? Então não esqueçamos jamais, mais importante que isso, né? Melhor do que sermos céticos É é sermos sermos éticos. éticos. Fiquem Até com breve, Deus fiquem e com até a Deus. próxima viagem. Mesa o pão, o vinho também.